Neste momento nós vamos receber o pregador da noite, o pastor Uziel Gomes. E você que já sentiu a presença do Senhor até agora, através dos louvores, continue com o seu coração aberto, abra bem os seus ouvidos. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida essa noite, aleluias. Pastor Uziel com a palavra, logo após o nosso pastor Samuel estará com as considerações finais. Deus abençoe. A paz do Senhor, irmãos. Podeis assentar, por gentileza. Nós acabamos de cantar dizendo para Ele que sobre o mar e sobre a tempestade Ele também é Deus. A Deus seja a honra, a Deus seja a glória e o louvor nesta noite. E convido os amados irmãos a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22. Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22, a palavra do Senhor nos diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Louvamos a Deus por essa palavra, por esse texto, por essa narrativa e por esse milagre acontecido no ministério de Jesus, que serve para a nossa lição aqui nesse dia. Quero abraçar os nossos irmãos que estão cultuando conosco nos seus lares, através das redes sociais, e essa palavra também é para a sua vida, também é para a sua família. Você que não está podendo vir à igreja, mas está cultuando na sua casa, que Deus em Cristo esteja abençoando os irmãos aí nos seus lares. E nós, que aqui estamos também, seremos ministrados através dessa palavra. Nós observamos que, um pouco antes dessa leitura que nós fizemos, nós vamos encontrar a narrativa da primeira multiplicação de pães e peixes, quando Jesus, após ensinar a multidão, e vendo que a multidão tinha fome, ele não quis despedir a multidão vazia. Então ele logo perguntou se havia alguma coisa para que aquelas pessoas pudessem se alimentar. E ali conseguiram 5 pães e 2 peixes, e nós sabemos da multiplicação desse milagre que Jesus fez. Então, logo após Jesus ter multiplicado os pães, ter multiplicado os peixes, aquela multidão saciada, aquela multidão já alimentada, começaram a voltar para sua casa. E quando nós lemos o versículo 22, após Jesus ter alimentado aquelas mais de 5 mil pessoas, então Jesus olha para os seus discípulos e ele começa dizendo o versículo que Jesus ordenou os seus discípulos que entrassem no barco. Enquanto os discípulos entrariam no barco, Jesus ficaria ali despedindo a multidão. Porém, Jesus deu uma ordem para os discípulos, para que os discípulos entrassem no barco. A primeira aplicação que nós podemos ter aqui, muitas vezes o Senhor Jesus, o Senhor Deus, nos dá algumas ordens.
E não foi diferente naquele dia. Talvez os discípulos felizes, alegres, com o milagre que havia acontecido, talvez quisessem ficar um pouco mais com o mestre, para conversar com o mestre sobre o milagre que havia acontecido. Porém, Jesus precisava ter um particular com a multidão. Jesus queria despedir a multidão, mas queria também dar um ensinamento para os seus discípulos. Então Jesus ordenou que eles adentrassem no barco. Quais têm sido as últimas ordenanças, as últimas orientações que o Senhor Jesus tem dado para você, para a sua casa, para a sua família? É para entrar no barco? Então vamos entrar no barco. É para descer do barco? Então vamos descer do barco. Vamos ouvir a voz do mestre. Talvez naquele dia, como já disse, eles queriam ficar um pouco mais com Jesus. Mas a ordem era para entrar no barco e era para ir até a outra banda do lago. Havia uma rota, havia uma direção, havia uma orientação. Talvez nesses dias o Senhor tenha nos dado orientações, tem nos dado direções e nós estamos recusando em obedecer. Mas os discípulos estavam ali, cansados sim, talvez tinham trabalhado o dia todo, servindo a multidão, ajudando a multidão, mas ainda tinham uma noite inteira a remar. Se Jesus está mandando, se Jesus está ordenando, o evangelista Marcos vai dizer um pouco mais afoito, dizendo que Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco. E os discípulos obedeceram. Será que nós estamos obedecendo? O que o Senhor traçou para nós vai acontecer. Independente se nós obedecer ou não. Porém, se nós desobedecermos, a tragédia será maior. Então Jesus está nos convidando nessa noite, assim como convidou os discípulos, entrem no barco. E os discípulos entraram no barco e Jesus continuou ali despedindo a multidão. E depois que Jesus despediu a multidão feliz, os mudos falando, cego vendo, paralíticos voltando para casa felizes, caminhando. E Jesus foi despedindo a multidão, abençoando a multidão. E a multidão foi indo embora e Jesus ficou ali. E despedida a multidão, Jesus subiu a um monte para orar à parte. A lição que nós tiramos desse versículo, meus queridos irmãos, se Jesus sendo Jesus, se Jesus sendo Deus, se Jesus tendo todo o poder, Ele ainda se retirou e foi à parte a orar, quem dirá de nós, homens pecadores que estamos aqui nesse mundo. É muito comum a gente falar de oração, é muito comum a gente incentivar alguém à oração, é muito comum a gente falar da importância da oração, mas oxalá, meus irmãos, que nós não negligenciasse essa tão importante ferramenta da oração. Cada um de nós aqui temos o nosso particular, cada um de nós aqui temos o nosso momento de oração, e aqui Jesus está se retirando para orar à parte. Nós devemos sim orar no coletivo, nós devemos sim orar com a família, mas existe aquele momento particular, cada um, como já disse, tem o seu horário. Talvez os irmãos, alguns se levantam de madrugada, outros preferem orar durante o dia, outros preferem orar quando acordam. O importante, meus amados irmãos, é que nós usemos essa ferramenta importante que é a oração. E Jesus então, Ele quis ficar ali só, porque Ele queria ter um contato particular com o Senhor. Quantas vezes, irmãos, se nós abríssemos aqui para os irmãos testemunhar, quantas coisas maravilhosas o Senhor tem feito na nossa casa, na nossa vida, resultado da oração.
Um dia desses eu estava em casa, minha esposa saiu para cuidar de algumas coisas do departamento infantil. E as minhas crianças estavam dormindo, e eu fiquei ali ajudando ela, estava ali lavando a louça, e eu comecei a orar em espírito, no meu pensamento, porque me faltava algo naquele dia. Eu comecei a conversar com Jesus, assim como conversa com um amigo, e expus, abri o meu coração, sem palavras, somente na mente, conversando com o Senhor. E guardei aquele meu momento, isso era umas 9:30 da manhã. Quando foi 11 horas, quando a minha esposa chegou, ela já chegou com a resposta da oração. Porque o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor quer que nós usemos essa ferramenta, o Senhor quer que nós busquemos. Ele já sabe o que eu preciso, Ele já sabe o que você precisa, mas Ele quer ver nós orando, assim como Jesus fez, e Jesus ficou ali só. Que momento precioso, Jesus ali só. Mas Jesus não esqueceu dos seus discípulos, não. Jesus precisava ensinar algumas coisas para os seus discípulos. E quantas vezes, irmãos, nas nossas lutas diárias, quantas vezes nas nossas indecisões, nos nossos problemas, quantas vezes achamos que Jesus nos abandonou, quantas vezes parece que o Senhor não está nos respondendo, é porque o Senhor quer nos ensinar uma lição. E depois que Jesus então despediu a multidão, o versículo de número 24 vai voltar a narrativa sobre os discípulos, e ele vai dizer que o barco que o próprio Jesus tinha ordenado, o barco que Jesus mesmo tinha convidado, tinha orientado os seus discípulos a entrar, o barco já estava no meio do mar. Mas quem sabe, meus amados irmãos, quando os discípulos entraram no barco, felizes, contentes, é a primeira multiplicação de pães e peixe, eles entraram com certeza alegres, radiantes. Talvez o Felipe começou a conversar dizendo, eu achava mesmo que nós teríamos que ir na cidade comprar pão, mas nós não teríamos como comprar tanto pão. Já o André, graças a Deus eu encontrei aquele menino, o menino tinha os 5 pães, talvez o Tomé, eu achava que não ia ter como fazer aquele milagre. E eles começaram a conversar, começaram a remar, porque era o início da viagem. Mas agora eles estão no meio do mar. Talvez eu falo com alguém aqui que já está há algum tempo sofrendo, o problema já está aumentando. O dia que o problema chegou na tua casa, você tinha um pouco mais de fé. Você já começou a orar, começou a buscar, começou a clamar ao Senhor. Mas os dias foram passando, é quando o nosso barco está no meio do mar. Porque quando o barco está no meio do mar, a distância para frente é a mesma distância que está para trás. Quando o barco está no meio do mar, não há como nós encontrarmos um refúgio. Quando o barco está no meio do mar, nós estamos sentindo só está o barco. E além do barco estar no meio do mar, a Bíblia vai dizer que o vento, as ondas estavam altas e o vento era contrário. Quanto mais os discípulos remavam, quanto mais eles se esforçavam, quanto mais eles usavam as suas técnicas, mais eles ficavam cansados e mais o medo chegava. A nossa trajetória de fé também é assim, meus queridos irmãos. Quantas vezes nós nos sentimos no meio do mar? Quantas vezes nós já fizemos de tudo? Parece que nós já estamos esgotados. É o meio do mar. Mas é nesse meio de mar, glória seja dada ao nome de Jesus. Quando o vento é contrário, quando o vento é favorável, as coisas vai bem.
O vento até nos impulsiona para ir para frente, mas quando o vento é contrário, aí fica difícil. Mas os discípulos então estavam ali no meio do mar, as ondas açoitando o barco, assim como as tribulações, assim como as lutas têm chegado na nossa casa, têm chegado na nossa nação. Quantas famílias passando por esse momento, quantas famílias chorando a morte dos seus queridos, aqui mesmo na nossa cidade. Irmãos, pessoas conhecidas estão sofrendo porque perderam os seus familiares. É quando a luta, é quando o mar, é quando o nosso barco está sendo açoitado. Mas nós vamos ler o versículo de número 25, quando a narrativa bíblica vai dizer que a quarta vigília da noite, em torno de 3 horas, 6 horas da manhã. Vamos imaginar, irmãos, quando os discípulos entraram no barco, vamos crer que fosse na primeira vigília, em torno de 18 horas da tarde, agora já são 3 horas da manhã. Quanto tempo eles estão no meio do mar? Assim somos nós. Quanto tempo nós já estamos lutando, mas nós temos certeza sim, que quem ordenou nós entrar no mar, é o mesmo que está cuidando da nossa vida. Glória seja o nome do Senhor. É na quarta vigília que o milagre vai acontecer. Se nós desistirmos na primeira vigília, nós vamos voltar para trás e talvez não venceremos. Se nós desistirmos na segunda ou na terceira vigília, nós não veremos o milagre por completo. Eu te convido, meu irmão, eu te convido, minha irmã, meu irmão que está nos ouvindo, nos acompanhando pela internet. Vai um pouco mais, continue um pouco mais. Há um Senhor que está se dirigindo para a tua vida, há um Senhor que está se dirigindo para a tua casa. Nesta quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus. Que coisa linda, meus irmãos, é quando nós podemos imaginar que Jesus vem se dirigindo ao nosso encontro. É o próprio Jesus que está se dirigindo para a tua casa. É o próprio Jesus que está vindo ao encontro da tua família. É o próprio Jesus que está indo ao encontro ao teu problema. A quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Que coisa linda, meus irmãos, que coisa maravilhosa, meus irmãos, é saber que o Senhor tem um cuidado especial para conosco. A luta está alta, o problema está alto, as ondas estão altas, mas há um Jesus caminhando por cima da onda, há um Jesus caminhando por cima do problema, há um Jesus caminhando no nosso meio aqui nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus. E ele vinha caminhando por cima. Que caminhar lindo, que caminhar maravilhoso desse Jesus é quando nós podemos sentir Ele bem perto de nós, e Ele caminha aqui no nosso meio, e Ele quer dar bênção, quer trazer solução, Ele quer resolver o teu problema, Ele quer trazer paz para a tua casa e para a tua vida aqui nessa noite. Jesus vem caminhando, porque nós cantamos aqui que Ele manda no mar. Jesus vinha caminhando por cima do mar. É o próprio Jesus. Ele não vai mandar nem anjo. Não é o anjo que vai vir, não. É o próprio Jesus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E quando os discípulos, apavorados que ali estavam, os discípulos cansados que ali estavam, mas mesmo assim eles puderam, vendo-o caminhar. Não deixe que a luta, não deixe que o problema, não deixe que a dificuldade escureça a tua visão. Mas contemple esse caminhar glorioso de Jesus. Porque os discípulos vendo-o caminhar,
Jesus quer te mostrar coisas maravilhosas. Abra os teus horizontes, abra a tua visão, contemple o que Ele está querendo te ensinar nessa tempestade. Vamos contemplar o que Ele está querendo nos ensinar nesse tempo que nós estamos vivendo, vendo caminhar sobre o mar. Quando eles viram aquele homem, aquele Senhor, caminhando sobre o mar, eles assustaram-se. Eles assustaram-se. No meio do mar, escuro, trovões, ventos. Agora um homem caminhando sobre a água. Eles assustaram-se e pensaram que era um fantasma. E gritaram com medo. Não pense que a bênção que o Senhor está mandando para você é coisa de fantasma, não. É o próprio Jesus que está trazendo. É o próprio Jesus que está se aproximando. Não ache que quando a bênção chegar, quando a solução chegar, você não deve se assustar, mas você deve sim levantar-se, agradecer-se ao Senhor, mesmo que te gere medo. Mas glorifique ao Senhor, porque é o próprio Jesus. Eles acharam que era um fantasma. Não seria também diferente conosco. Não seria diferente conosco. Quantas vezes nós achamos que a luta é tão grande e começamos a ver fantasma. Mas nesta noite contemple o Jesus. Nesta noite contemple as mãos furadas dele te socorrendo. Nesta noite ouça a sua voz. Nessa noite entenda o trabalhar dele na tua vida. E então eles começaram a gritar com medo. E Jesus, entendendo a reação deles. E Jesus, entendendo que eles estavam com medo. Jesus, eu acho lindo essa citação aqui. Jesus, porém, lhes falou logo. Logo, é logo que Jesus te responderá. É bem logo que Jesus trará uma resposta para a tua pergunta. É bem logo que Jesus estará trazendo a resposta para a tua vida. Não demorará. Vamos acreditar nessa palavra. Vamos acreditar no que o Senhor está falando. Logo Jesus falou. E a mesma palavra que Jesus falou para os seus discípulos, é a palavra que Ele fala para mim e para você nessa noite. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo, é o próprio Jesus, não temas. Vamos ter bom ânimo. Nessa luta, nessa prova, nessa tempestade, nós não devemos temer, mas nós devemos ter bom ânimo. Nós devemos estar animados, porque é o próprio Jesus, sou eu. Que voz maravilhosa, os discípulos puderam reconhecer a voz do Mestre. Quanto tempo você não ouve o Mestre falar? Quantas vezes o Mestre tem falado e você não tem dado ouvido? E Ele está dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temas, não temas, sou eu, não temas. Vamos acreditar na palavra do Mestre. Glória seja dada ao Senhor. Ter bom ânimo na tempestade não é fácil. Ter bom ânimo na luta não é fácil. Mas o Senhor está nos convidando a ter bom ânimo e não temer. Glória seja dada ao Senhor. E quando os discípulos ouviram a voz meiga do Mestre, apresentou-se o nosso irmão Pedro. Cada um de nós temos a nossa personalidade.
Cada um de nós aqui somos de um temperamento. E o Pedro, como ele era mais afoito, foi o primeiro a se manifestar. Mas o que eu estava meditando hoje à tarde, é que quando Pedro disse para Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Se os outros discípulos, ao ouvir esse pedido de Pedro, tivessem a mesma ousadia, tivessem a mesma coragem de Pedro, todos os discípulos teriam andado por cima das águas. Porém, só o Pedro foi corajoso. Porém, só o Pedro teve a ousadia. O Senhor não tem filhos prediletos. O Senhor, Ele tem prazer em abençoar a todos. E assim foi com Pedro. Se Pedro teve a ousadia de pedir isso para Jesus, os outros discípulos também poderiam ter, porém os outros ficaram só vendo. Mas o Pedro foi ousado. Quantas vezes, irmãos, falta para nós essa ousadia? Nós temos fé, nós acreditamos no Senhor, nós cremos nas suas promessas, mas às vezes falta a mesma ousadia que teve Pedro. E Pedro disse: Senhor, se é tu mesmo, manda-me ir contigo então por cima das águas. E a resposta veio imediata. Jesus disse para Pedro: vem. E o Pedro teve uma segunda ousadia, porque vai dizer aqui no versículo 29, que Pedro desceu do barco. Será que nós estamos dispostos a fazer aquilo que nós oramos? Pedro pediu que se fosse Jesus mesmo, era para ele por cima da água. E depois, ele teve que ter ousadia de no mesmo temporal, porque até aqui o temporal não havia cessado. O temporal ainda estava em andamento. E no meio da tempestade, Pedro teve a ousadia de descer do barco. Quantas vezes, irmãos, nós pedimos algo para o Senhor, nós dizemos para Jesus: Jesus, me usa. Quantas vezes nós dizemos para o Senhor: Senhor, eu quero fazer a tua obra. E Jesus ouve a oração. Mas na hora de descer do barco e entrar na tempestade, nós temos que ter ousadia. É sério? Ousadia de Pedro. Ele foi ousado. E Jesus então falou para ele: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Foi o único homem que andou sobre as águas. Aí você vai dizer para mim: é pregador, mas depois ele quase afundou. Não interessa, depois ele quase afundou. O importante é que ele teve fé suficiente para responder ao chamado. Ele teve fé suficiente para orar e depois honrar com o que ele tinha orado. Quantas vezes nós dizemos para o Senhor que queremos fazer a sua obra, mas quando a obra vem para nós fazer, nós não fazemos. Pedro então desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Os 11 discípulos só ficaram vendo, mas Pedro está andando sobre as águas, porque tinha um Jesus que já estava em pé sobre as águas. Porque existia um Jesus, existia uma palavra empenhada, existia uma ordenança do próprio Jesus. Se Jesus te pedir para fazer algo, tenha coragem, meu irmão, porque Ele vai garantir. Porém, Pedro era humano. Ele foi ousado? Foi. Mas ele, como humano,
quando ele sentiu o vento forte, e quando ele tirou os olhos de Jesus, começou a pensar no vento forte, ele teve medo. E quantas vezes, meus irmãos, o medo nos tira, nos priva de receber coisas gloriosas do Senhor. Porque Pedro, quando ele teve medo, ele começou a afundar. Porém, quando ele percebeu que ele estava afundando, ele teve também a ousadia e a humildade de clamar por socorro. Quantas vezes a pessoa está afundando, quando a pessoa está com medo, mas mesmo ele vendo que está afundando, ele não consegue clamar por socorro. Se o problema aumentar, se a crise chegar, se o medo for maior que a tua confiança, mesmo assim, meu amado irmão, clame ao Senhor dizendo: Senhor, salva-me. Aleluia. Senhor, salva-me. Glória seja dada ao Senhor. E o versículo 31, que coisa linda, olha aqui, ó. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o. E logo, Jesus estendendo a mão, segurou-o. Há uma mão estendida em teu favor nessa noite. Há uma mão estendida sobre a tua casa. Há uma mão estendida sobre a tua vida. E essa mão não é para acusar. Essa mão é para te segurar. Há uma mão do Deus glorioso estendida sobre a tua vida. Ah, Senhor. E o Senhor Jesus estendeu a sua mão para mim. Se não fosse essa mão gloriosa de Jesus, se não fosse essa mão gloriosa do nosso Jesus, há muito tempo o inimigo já teria nos destruídos. Mas essa mão gloriosa de Jesus, quando nós estamos quase afundando, essa mão nos socorre. Há uma mão estendida em direção da tua casa. Levante a sua mão. Levante a sua mão, há uma mão estendida segurando nessa mão. Sinta a mão do próprio Mestre segurando a sua mão. Glória seja dada ao nome de Jesus. E quando Jesus segurou a mão de Pedro, Jesus carinhosamente disse: ó Pedro, homem de pequena fé, por que você duvidaste? E a mesma pergunta o Senhor Jesus pergunta para mim e para você: a tua fé está diminuída, por que você está duvidando? O Jesus é o mesmo, o Senhor é o mesmo. O poder dele não mudou, quem mudou fui eu, quem mudou fomos nós, ele permanece fiel. Por que duvidaste? Não duvide, meu irmão, não duvide, minha irmã, acredite, tome posse, acredite, agarre com todas as forças as promessas de Deus sobre a tua vida. Por que duvidaste? Quantas vezes a dúvida nos distancia da promessa? Quantas vezes a dúvida faz com que nós atrasemos a promessa? Quantas vezes a dúvida faz com que nós deixamos de querer a promessa? Mas Jesus está perguntando para mim nessa noite: por que você está duvidando? Tem de bom ânimo. Sou eu, não temais. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Quando Jesus subir para o nosso barco, Ele deu a ordenança e mandou nós ir na frente. Ele não disse que nos deixaria sozinho. Ele falou para nós entrar no barco. Porque lá na frente, Ele vai entrar junto comigo no barco. Ele não prometeu uma viagem tranquila, não. Ele não prometeu que nós teríamos um mar de flores, não. Mas Ele prometeu que estaria conosco.
todos os dias. Não é só no domingo, quando nós vem à igreja. Na segunda de manhã Ele também está conosco. Sabe aquela madrugada triste que você chorou? Sabe naquela madrugada que você clamou por socorro? Ele estava lá com você no barco. Ah, glória a Deus. E quando eles subiram para o barco, acalmou o vento. Há uma presença gloriosa que vai acalmar o teu vento. Há uma presença gloriosa que acalmará a tempestade da tua alma. Essa inquietação que está na tua alma, que você não consegue mais dormir. Essa inquietação que está na tua alma, que você não consegue perdoar. Essa inquietação na tua alma, que você não consegue mais compartilhar. Há uma presença gloriosa de um Jesus que quer adentrar no teu barco. Ele não quer que você afunde no meio do mar, mas Ele não quer que você deixe de remar também. Ele quer que você ande um pouco mais. E quando Ele subir para o barco, vai acalmar o vento. E os discípulos que estavam dentro do barco, quando Jesus adentrou no barco, eles adoraram-no dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. As pessoas que estão vendo você sofrendo nesse vento, pessoas próximas a você nessa tempestade, que estão com o coração endurecido, como estavam os discípulos, quando no Evangelho de Marcos, capítulo 6 e 52, vai dizer que eles não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Eles passaram essa tempestade toda com o coração endurecido, mas quando Jesus entrou no barco, eles disseram: verdadeiramente és o Filho de Deus. E as pessoas que estão perto de você, que talvez estão te apontando, que talvez estão te caluniando, talvez não estão te apoiando, quando virem o milagre acontecendo, quando virem a presença do próprio Jesus no barco, eles também vão adorar, dizendo: és verdadeiramente o Cristo. Eu recebo essa palavra. Quem mais recebe essa palavra? Vamos um pouco mais. Vamos um pouco mais. Que presença gloriosa. Convido os irmãos a estarem em pé. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. E agora? Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso. Sossegue no meio desta tempestade, meu irmão. Sossegue a tua alma. Tende bom ânimo. Sou eu. Não temais. Essa é a palavra. A sua mão para mim. Quando Jesus
a sua mão levantada aí no seu banco mesmo. Conta para Jesus qual é o problema. Conta para Ele qual é a luta. Conta para Ele, nós vamos juntos orar. Pai, eu quero te agradecer pela tua presença aqui nesta noite. Eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero te agradecer porque o Senhor estendeu a sua mão para nós. Os problemas são grandes, as lutas são grandes, mas nós temos o Senhor conosco, e o Senhor sempre nos socorrerá. Os teus filhos estão com as mãos estendidas, em sinal de vitória, e eles clamam por socorro nessa noite. Venham ao encontro do aflito, venham ao encontro, Senhor, do enfermo, venham ao encontro do desempregado, do desesperado, do aflito. Socorre-o e abençoa-nos, ó Deus, pois assim eu oro agradecido no precioso nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a todos.